Pintou o primeiro reforço do Fluminense para 2025. 3 fontes distintas e importantes trazem informação que o Fluminense tem interesse em zagueiro. Será que vem? Vou falar sobre essas informações. Thiago Silva desabafando no seu Instagram. Também, Mano Menezes fica no Fluminense? Jornalista que cobre o Fluminense traz notícia importante e outras informações do Fluminense. Deixa o seu like, ative as notificações. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dessa oportunidade. Estamos aqui todos os dias para trazer as principais informações do Fluminense. Eu vou começar falando aqui do Thiago Silva, um dos principais jogadores aí do Fluminense nessa reta final. Para mim, responsável direto pela permanência do Fluminense na Série A. Ele soltou o verbo, soltou aí nas suas redes sociais uma forte declaração que eu vou ler e comentar sobre com vocês, ó. Ainda com a adrenalina de ontem à noite, reconheço que foram semanas difíceis. A exigência deste clube precisa ser muito maior do que vimos neste ano. Graças ao compromisso de todos que fazem parte do clube e seu apoio inabalável, conseguimos reverter a situação no momento decisivo. Deixo aqui meu agradecimento à minha família, que compreendeu essa minha missão. Ficar longe deles foi muito difícil e o momento que estávamos vivendo tornou tudo ainda pior. Mas graças a Deus tudo acabou bem. Obrigado a todos os jogadores, a comissão técnica, a diretoria e aos funcionários. Te amo, Fluminense. Tá aí essa declaração do Thiago Silva. Agradecendo todos os envolvidos. Faltou, né, agradecer a torcida, mas o Thiago Silva é muito identificado com o torcedor do Fluminense, diz torcedor, né, sempre acompanhou o Fluminense fora do Brasil, enquanto esteve fora, tem um relacionamento muito bom com a torcida. Essas foram as palavras dele, um jogador que deu a entender em declaração depois do jogo contra o Palmeiras, né, que entendeu a missão dele ter voltado nesse momento, né? O Fluminense precisava tanto de ajuda e ele voltou nesse momento e realmente o Thiago Silva, ele ajuda demais o Fluminense nessa arrancada. Quem não lembra, 13 jogos, o Fluminense só tinha uma vitória, apenas 8 pontos, gente. Era uma situação muito delicada. Claro que a gente podia ter resolvido essa questão muito antes, né, da última rodada, mas, cara, o Fluminense ele deu uma arrancada realmente absurda. Nenhuma equipe havia feito tão poucos pontos e permanecido na Série A igual o Fluminense fez. A gente contrariou a matemática mais uma vez e agora a gente espera que o Fluminense ele siga para frente, né? Exija mais títulos, coisas boas, disputa de coisas importantes. Fluminense Futebol Clube não nasceu para ficar brigando contra o rebaixamento. O torcedor tricolor fica aliviado, mas não pode ficar feliz apenas em escapar do rebaixamento. O Fluminense ele tem que brigar por títulos. Que isso fique na mentalidade de quem comanda o Fluminense e da maior parte dos torcedores que acompanham e consomem o clube diariamente. Vamos seguindo aqui com as informações do Fluminense, gente, porque agora eu quero falar de uma notícia que, ao meu ver, surpreende, tá? E 3 fontes diferentes confirmaram essa informação. Eu estou falando do interesse do Flu no Igor Rabelo, que inclusive está vindo para o Rio de Janeiro curtir férias. Quem não sabe, Igor Rabelo é carioca. Ele fez base aqui no Fluminense, depois se transferiu para o Botafogo, foi revelado por lá, e depois o Botafogo foi para o Atlético Mineiro, onde permanece até hoje. A Rádio Itatiaia trouxe em primeira mão que o Igor Rabelo está na mira do Fluminense, tem aval do técnico Mano Menezes, e aí surgiu aquela dúvida, ué, o Mano Menezes vai ser o técnico de 2025? Porque se ele tem o aval do Mano, o Mano vai continuar e já está ajudando no planejamento do clube para 2025. Mas só que o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, ele traz uma informação diferente. Ó,
Existem tratativas do Fluminense com o Igor Rabelo e há um interesse mútuo entre os clubes e o jogador por uma negociação. O jogador está na mira do Fluminense desde o ano passado e não há participação de Mano Menezes nesse negócio. Então, aí você sai dessa questão da dúvida do Mano Menezes e vai para outra dúvida, ao meu ver. E aí, para mim, isso é amadorismo, tá? Na minha concepção de uma pessoa que acompanha futebol, de uma pessoa que já trabalhou em clube profissional, né? Já trabalhou com futebol. Cara, como que você, o gestor do Fluminense, né? Quem, enfim, tem o poder de contratar, já está procurando jogador para contratar, sendo que não tem nem a definição do técnico para o ano que vem. E se o técnico que definir para o ano que vem não aprovar o Igor Rabelo, como que fica a situação? Então, assim, esse tipo de coisa, essas entrelinhas que mostra, né, uma gestão profissional, moderna e uma gestão amadora, ao meu ver. Não existe isso de você, o gestor contratar o jogador, você não tem nem o técnico, a gente nem sabe se o jogador vai se encaixar na filosofia do técnico. E outro detalhe, antes de eu trazer a terceira fonte, que foi o GE, falando do Igor Rabelo, o Igor Rabelo é reserva do Atlético Mineiro, que a gente viu, né? Terminou em uma péssima fase a temporada, estava disputando o rebaixamento. Cara, o Fluminense venceu. Se o Atlético Paranaense faz 1-0, quem caía era o Atlético Mineiro. Então mostra um pouquinho também, será que vale a pena contratar esse cara para o Fluminense? A gente acabou de passar esse sufoco. Ele não estava jogando nem no Atlético, que estava correndo risco de cair. Enfim, o GE traz a informação aqui, torcedor, e aí complementa. Até o momento, houve uma sondagem ao staff do atleta para entender a situação de Rabelo junto ao Galo. O GE também apurou que ainda não houve proposta oficial enviada por parte do Fluminense, que aguarda para decidir se avançará no negócio. E aí fala que a informação foi dada primeiro na Itatiaia e confirmada pela empresa. E aí cita a informação que eu falei anteriormente, né, do Igor Rabelo ter sido revelado com o Botafogo. Então, assim, seria uma contratação ruim, ao meu ver, não é uma boa notícia, não é um bom reforço, mas Fluminense, né, associativo e com a galera que está aí até hoje, não me surpreende nada tentar esse tipo de contratação. Espero que não se concretize, porque eu acho que o Fluminense precisa almejar voos maiores em 2025, mas você, torcedor tricolor, claro, pode comentar sobre esse interesse do Flu em Igor Rabelo. Agora eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os nossos vídeos. Deixe seu like, ative as notificações, comenta aí da onde que está assistindo a Central Fluminense, que eu vou mandar um abraço para você, torcedor tricolor. Um abraço, Geraldo Machado, São Sebastião, São Paulo, André Nunes, São João da Barra aqui no Rio, Felipe Araújo, Atalaia do Norte, Amazonas, Marcos Fernandes de BH, o Vanderlei de Petrópolis e o José Ayrton de Brasília, Distrito Federal. Muito obrigado pela audiência de vocês e no comentário fixado tem um link do nosso canal do WhatsApp. Clica aí, segue a gente lá que você vai ter acesso às notícias de forma simultânea do Fluminense, as principais notícias. Você vai ver lá no nosso canal do WhatsApp também. Informação importante para você, torcedor tricolor, que está esperando a definição de treinador para 2025. O Vitor Lessa traz informações muito importantes sobre a situação de Mano Menezes, porque após ajudar a salvar o Fluminense do rebaixamento, o técnico Mano Menezes aguarda convite para falar sobre uma possível permanência no Fluminense. Após meses de gestante de muita pressão, o treinador tem a intenção de descansar pelo menos 2 dias para depois abrir conversas pela renovação. Internamente no Fluminense, a permanência do Mano é incerta, a definição deve sair ainda nessa semana. O treinador pretende descansar alguns dias antes de negociar e conversar com o clube. E aí, sobre isso, torcedor tricolor, eu vou ser bem sincero, e eu venho falando isso há algum tempo aqui na Central Fluminense, na minha rede social, no Twitter, ex-Twitter, ex agora, enfim.
Cara, independente do que acontecesse ontem, o Fluminense permanecendo ou não, eu acho que o Mano Menezes ele não pode ser o técnico do Fluminense. Porque o Mano Menezes ele já não é um treinador, a gente tá vendo como o futebol brasileiro ele tá voltando a ser muito forte perante ao exterior. Hoje a Liga Brasileira, ao meu ver, é uma das melhores do mundo. Hoje a gente tem jogadores com nível de Europa jogando aqui no futebol brasileiro. Você vê o time do Botafogo, você vê o time do nosso outro rival, o Flamengo, você vê o Palmeiras, você vê também outras equipes importantes jogando um belo futebol. Cara, é muito jogador bom jogando. Você viu a arrancada do Corinthians com Memphis, Depay, com o Rodrigo Garro jogando muita bola, o Internacional deu uma arrancada muito boa, você tem o Fortaleza também jogando um futebol muito legal de se ver, um nível altíssimo de jogo. E eu não enxergo o Mano Menezes mais como um técnico que carregue um time para títulos. Se eu não estou enganado, o último título do Mano Menezes foi a Copa do Brasil em 2018. Não tem tanto tempo assim, a gente está falando de 6 anos. Mas de lá para cá, o Mano Menezes acumulou trabalhos ruins, trabalhos fracos. O melhor trabalho que ele fez, na minha visão, foi o vice-campeonato brasileiro com o Internacional. Ele pegou o trabalho no meio do caminho. Só que o Mano Menezes, como a maioria dos técnicos brasileiros, é impressionante. Parece que o técnico brasileiro ele tem prazo de validade nos clubes. Porque é muito difícil você ver técnico longevo, né? Talvez a gente tenha o exemplo do Cláudio Tencati no Criciúma, Renato Gaúcho no Grêmio por muito tempo. Eu não lembro mais. O Abel Ferreira é português, então não conta. Técnico brasileiro num time importante aí há bastante tempo. Então, assim, o Mano Menezes ele consegue essa arrancada com o Fluminense. Ele já tinha feito isso com o Corinthians ano passado. Né? O Corinthians não estava tão bem, ficou na Série A. O Mano fez o planejamento e foi demitido no início do ano. O Mano Menezes já foi técnico de seleção, já foi um técnico realmente de ponta aqui no mercado brasileiro. Só que hoje eu particularmente não enxergo dessa maneira. Assim, acho que ele fez o que ele foi contratado para ser feito. Salvou o Fluminense na sua retranca, na sua filosofia de jogo, de segurar o adversário, jogar no contra-ataque. A bola parada não foi boa, porque a bola parada do Fluminense é péssima, ele não conseguiu evoluir nesse sentido, mas o Fluminense aí ficou com uma das melhores defesas do campeonato, graças ao trabalho do Mano Menezes, isso é inegável, mas a gente teve muita dificuldade para criar. Em alguns jogos, apesar do Fluminense esse ano, né, estar muito abaixo, muito aquém do time dos últimos anos, deu para perceber, né, que o Fluminense ele não foi só pela ruindade, né, a qualidade, a baixa qualidade da equipe. Muitas das vezes foi por filosofia do técnico o Fluminense ser envolvido, ser dominado. Eu acho que o exemplo mais marcante foi o segundo jogo da eliminação da Libertadores. Cara, a gente, Atlético Mineiro, esse é o mesmo Atlético Mineiro. Era o Atlético do Gabriel Milito, era esse Atlético aí que jogou as finais de Copa do Brasil e Libertadores. A gente foi amassado. Parecia um time europeu jogando contra uma equipe qualquer aí do mundo. Eu achei um absurdo. Eu não me esqueço desse jogo até hoje. E fora outros jogos no Campeonato Brasileiro que faltou muita inspiração, o Fluminense muita dificuldade para criar. E falta isso no trabalho do Mano Menezes. Já acontecia isso no Corinthians, já acontecia isso na final da passagem dele no Internacional. A falta de criatividade, a falta de volume ofensivo. Ele tem tido essa dificuldade desses últimos anos aí de trabalho em avançar, né? Conquistar títulos, manter um trabalho a longo prazo. Então, eu não enxergo ele como técnico para 2025, se o Fluminense quiser voltar a disputar títulos, voltar ao topo. Eu acho que a gente vai perder nosso tempo. O Mano Menezes vai fazer o planejamento de pré-temporada, vai fazer o planejamento do início do ano e vai ser demitido ali no meio do ano, cara, porque é assim que vem funcionando o Mano Menezes e grande parte dos técnicos medalhões que já tiveram muito destaque aqui no mercado nacional.
Eu acho que a diretoria do Fluminense, claro, não tem que trazer qualquer gringo, não tem que trazer técnico só porque é estrangeiro, mas olhar com carinho, em bons nomes. A gente, pô, viu o Jorge Jesus no nosso rival, agora tem visto o Arthur Jorge aqui no outro rival, no Botafogo, o Abel Ferreira no Palmeiras. Então não é moda. Realmente, alguns técnicos portugueses que vieram para cá mostraram um trabalho muito diferente de nomes no mercado nacional e uma consistência de resultados maiores. Eu, sendo bem sincero, não acredito que um técnico brasileiro no lugar do Abel Ferreira teria conquistado tanto, teria uma consistência tão grande no Palmeiras nesses últimos anos. Eu não acredito que o Botafogo, sendo treinado por um técnico brasileiro, seria essa força toda que é hoje, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e com boas chances de criar dificuldades para o Real Madrid, porque eu enxergo realmente o Botafogo hoje um time que mais se aproxima do estilo europeu de jogar futebol, né? Um futebol intenso, né? Reativo, praticando a verticalidade, físico. Então é um time muito bem treinado, tanto é que ganhou a Copa Libertadores com um a menos praticamente o jogo todo, né? Meteu 3-1 com um a menos, olha só. Então, assim, eu não sou a favor a manutenção do Mano Menezes, entendo quem concorde, mas eu acho que o Fluminense ele precisa de outros voos, né? Outra mentalidade para o ano que vem. Mas fica aí essa informação do Vitor Lessa, fica aí o meu desabafo também, né? Acabou ficando longo o desabafo, mas enfim, tenho que falar, né, sobre isso, né? A gente sofreu muito para repetir os mesmos erros em 2025. Deixe seu like, ative as notificações. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.